Fala, gente, estamos aqui para o segundo vídeo comigo e com a Elaine, tamo junto aí, vamos conversar hoje sobre o assunto Uma Batalha Maior. E hoje a lição meio que traz uma historinha, Elaine, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Um período que ninguém gosta de lembrar desses assuntos, né? Não teve, acho que nada que se aproveitasse de bom nessa época, né? A não ser, talvez, os testemunhos, né? Que acaba se trazendo. O que a história de Gunnar, eu acho que é assim, né, que fala o nome, né, a pessoa estrangeira, não sei, ensina sobre o cuidado divino. Veja bem, nessa experiência do Gunnar, ele relata que durante esse período da Segunda Guerra, os alemães marchavam com seus exércitos e onde eles encontravam resistência, eles saíam atirando nas pessoas e era muito complicada a vida deles, inclusive para os cristãos, porque eles se reuniam, né? E na época eles estavam reunidos numa casa, né? Não era nem numa igreja, porque a situação era muito complicada. Sim. E eu vi que eles sofriam muito com isso, porque eles tinham que se reunir meio que escondidos, né? Uhum. E nesse momento que eles estavam ali escondidos naquela residência, estudando a Bíblia, mal tinham começado, já começaram a ouvir tiros. Começaram de início de longe, depois de perto e aquela coisa toda. E eles já tinham o costume, né, devido à situação que eles estavam vivendo de guerra, de procurar um lugar seguro para se abrigar, geralmente nos porões das casas. Uhum. Só que ele decidiu deixar seu casaco no assento onde ele estava e foi também para o abrigo, para o lugar seguro. Só foi embora. Deixou o casaco lá e foi. E os tiros se aproximavam e eles tiveram que ficar um determinado tempo ali abrigados. Uhum. E nesse período, inclusive, eles estavam em oração. Só que quando eles voltam, depois de passado toda essa situação, né, eles voltam e ele enxerga que o seu casaco estava perfurado de bala. Então, o que vem à mente? Foi o que veio à mente dele, né? Fui guardado, fui protegido por Deus. Porque se ele estivesse ali, se ele não tivesse descido para o abrigo, ele estaria morto. Porque se o casaco estava perfurado, perfurado seria ele, se não tivesse descido. Né? Então, assim, o cuidado de Deus nas mínimas coisas. E o que eu achei mais interessante também, que Deus, ele cuida e ele nos mostra que cuida. Ah, bacana. Deixa bem Por explícito, quê? né? Ficou explícito para ele. Olha, estou cuidando de você. Porque quando ele deixou o casaco, ele poderia ter levado o casaco. E ele poderia, de certa forma, né, deixado o casaco não ter sido perfurado pelas balas, saiu do abrigo, estava tudo certo. E estava tudo certo. Mas o casaco foi perfurado para mostrar para ele que Deus estava cuidando dele. O casaco perfurado, mas ele estava intacto, ele estava são e salvo. Que bom, hein? Né? Deus, ele cuida e ele mostra que cuida. E aí eu gostaria de estar perguntando, tá? Isso aqui é uma historinha que a lição trouxe. Sim. Já que estamos com um convidado aqui, talvez ela tenha uma história parecida. Você tem uma história parecida do cuidado de Deus com você? Tenho. Pode contar para nós? Já tem aconteceu há uns 2 anos atrás. Ok. Que eu acompanhei minha irmã, que foi fazer uma cirurgia, e ficou muito tempo, durante toda a tarde, e adentrou a noite. E eu só podia ir embora com a autorização do médico, né? Porque tinha que ver se estava tudo bem mesmo para eu poder ir embora. Ok. Então eu fiquei até tarde no hospital. E voltei para casa sozinha. Ixi. E eu estava dirigindo sozinha na Avenida da Consolação, em São Paulo. Caramba, era ali no centro. Às 11h30, 11h40 da noite, sozinha. Eita, aí é coragem, hein? Aí é coragem, hein? E ainda de carro, ainda bem que tava de carro. Imagina de a pé. Só que subindo a Rua da Consolação, 2 motos se emparelharam com o meu carro e começaram a me acompanhar. Ixi. E em um determinado cruzamento, apareceu uma viatura de polícia. Ok. Quando essa viatura de polícia apareceu,
Eles começaram a se distanciar do meu carro e eu passei. Só que eu liguei o pisca-alerta, então a viatura me acompanhou até 2 cruzamentos à frente, quando eles me pararam e eu abri o vidro e expliquei para o policial que eu estava supondo que seria assaltada, porque eles vinham me acompanhando e se aproximavam e afastavam do meu carro. Né? E eu vi naquele momento aparecer aquela viatura do nada, porque não tinha ninguém na rua. E aparecer a viatura assim foi a minha salvação, né? Eu falei, meu Deus, muito obrigado, cuidado de Deus ali, né? Foi fundamental, porque se não aparecesse aquela viatura, com certeza algo teria acontecido, né? Ufa, que bom, né? Que a história terminou feliz depois, graças a Deus, né? E minha amiga, o que a parábola do trigo e do joio nos ensina e qual a relação com o grande conflito? Olha só, ela, na primeira impressão que a gente tem, do que eu pude ver nessa lição, a parábola ela nos ensina que nós vamos ter situações e pessoas diferentes junto com a gente durante todo o tempo. Tanto no mundo como na igreja. Mas isso faz parte do grande conflito. Sim. Faz parte do que nós estamos vivendo nesse mundo. Mas é só um insight. Ela dá só um start. E amanhã a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, vai saber um pouquinho mais. Perfeito. Então você é maldosa, hein? Poderia responder já, poxa. Ah, não. Tem que deixar um pouquinho para amanhã. Tem que deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Então, galera, vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, porque esse dia conversamos sobre essas histórias que o Senhor cuida dos teus filhos, que o Senhor a cada dia possa cuidar de cada um de nós também. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então é isso, né? Sim, e galera, não se esqueçam, não percam o vídeo de amanhã. Amanhã a gente vai começar a falar sobre a parábola do trigo e do joio. Não percam, vai ser sensacional.